Você sabia que o Brasil está passando por uma das maiores transformações religiosas de sua história? Isso mesmo. De acordo, veja, com o censo do IBGE de 2022, pela primeira vez em décadas, o país apresenta uma composição religiosa cada vez mais plural e menos centrada na tradição católica. Hoje, veja os números: 56,7% da população se declara católica, número que vem caindo constantemente. Enquanto isso, os evangélicos já somam 26,9%. Os que se dizem sem religião chegam a 9,3% e os adeptos de religiões como Umbanda e Candomblé já representam cerca de 1%, com crescimento constante. Esses dados mostram que o cenário religioso brasileiro está mudando e muito rápido. Estamos deixando de ser um país majoritariamente católico e nos tornando uma nação marcada por diversidade de crenças, espiritualidades e também pela secularização. Essa mudança levanta uma pergunta urgente: o que significa ser igreja no Brasil hoje? Será que estamos preparados para ser uma igreja realmente missional, enviada por Deus para testemunhar o Evangelho em um contexto cada vez mais fragmentado, urbano, plural e secular? Neste vídeo, vamos explorar como o pensamento de Leslie Newbigin, teólogo que enxergou o Ocidente como um novo campo missionário, pode nos ajudar a reimaginar a missão da igreja no Brasil na atualidade. E vamos fazer isso a partir de um livro que você precisa conhecer e ler, estudar juntos aí com a sua igreja ou com o seu grupo pequeno. Vamos lá conhecer esse livro então? Olá, meu nome é Romildo e você está no canal Teologia Missional. Vou apresentar para você um livro essencial para quem quer entender o que realmente significa ser uma igreja missionária na atualidade. Este livro, Tornando-se uma Igreja Missional, de Michael Gorin e Timothy Sheridan, publicado no Brasil pela editora Vida. Aqui você vai encontrar uma profunda reflexão sobre o legado de um dos pensadores mais importantes da missão ou sobre a missão cristã, Leslie Newbigin. Então, você já ouviu falar deste livro ou de algum livro que trata sobre o assunto igreja missional? O título, Tornando-se uma Igreja Missional, conforme os autores, expressa o que eles querem que a igreja realmente se torne. O próprio subtítulo aqui desta obra, Leslie Newbigin e o movimento contemporâneo da igreja, indica como os autores querem contribuir com essa conversa. A proposta desta obra, então, é fazer o leitor olhar para a igreja na atualidade a partir da sabedoria de Newbigin sobre eclesiologia missional. Conhecendo um pouco sobre Leslie Newbigin, ele nasceu em 1909 na Inglaterra, formado em filosofia e teologia, foi ordenado ministro da Igreja Presbiteriana e, claro, posteriormente serviu como missionário na Índia, isso por quase 40 anos. Lá ele participou da formação da Igreja do Sul da Índia, uma união de várias tradições cristãs. Após ele retornar ao Reino Unido, ele tornou-se uma voz profética, denunciando o secularismo ocidental e defendendo o evangelho como verdade pública em detrimento do que ele encontrou um evangelho privado. Ele é um autor de várias obras. Newbigin influenciou, inclusive, gerações com sua visão de uma igreja verdadeiramente missional. E ele faleceu em 1998. Leslie Newbigin, ao voltar para o Reino Unido, como eu já disse, ele percebe que a Europa havia se tornado um novo campo missionário. Ou seja, o problema não era mais apenas a falta de missionários lá fora, mas o próprio esquecimento da igreja quanto à missão aqui dentro. Vamos olhar um pouquinho para o conteúdo então desse livro. Ele é dividido em 4 partes principais e 14 capítulos. O primeiro capítulo da primeira parte é sobre tornando-se uma igreja missional. E aí ele vai adentrar sobre a questão do desenvolvimento histórico, como isso se deu, o desenvolvimento histórico de uma igreja missionária. Os autores vão falar também sobre o próprio renascimento de uma igreja missionária e também vão falar sobre a missão de Deus e a igreja missionária,
falando sobre também visões competitivas para uma igreja missionária. Vão tratar ainda sobre a igreja missional na própria cultura ocidental. Na segunda parte, quando fala sobre a conversa missional da igreja, os autores vão apresentar em apenas 3 capítulos os seguintes temas: fundamentos teológicos, a congregação missional e cultura ocidental como um campo missionário. Na terceira parte, os autores vão falar sobre a igreja emergente, que é um movimento, né? E também você vai se dar conta sobre um pouquinho do contexto cultural moderno e pós-moderno da igreja. E também eles vão falar sobre a congregação missional em um ambiente pós-moderno. E assim, na quarta e última parte, eles vão falar um pouquinho sobre a igreja centrada, a partir do livro de Timothy Keller, chamado Igreja Centrada. Ali você, leitor, vai ser exposto aos capítulos 11 até o 14, onde eles vão tratar um pouquinho sobre o encontro missionário com a cultura ocidental e também sobre a congregação missional, dessa perspectiva do Timothy Keller, e também o evangelho e a história bíblica. E terminam no capítulo 14 falando sobre tornar-se uma igreja missional. Basicamente, então, o livro Tornando-se uma Igreja Missional vai oferecer aí uma avaliação histórica e também bem equilibrada dos movimentos religiosos contemporâneos, né? Seja ele chamado missional, emergente ou centrada, especialmente aí à luz da eclesiologia missional de Leslie Newbigin. A intenção, então, dos autores é fazer com que os leitores, pastores, estudiosos retorne a Newbigin, que é a fonte de grande parte da discussão sobre igreja missional. Corrin e Sheridan, eles destacam, por exemplo, que há uma grande riqueza em sua eclesiologia missionária, que é urgentemente necessária nos dias atuais. Por isso vale a pena estudar Newbigin, e aqui é tratada as obras de Newbigin no pensamento dele. O livro aqui faz uma avaliação histórica de vários movimentos, seja missional, emergente, centrada, destacando suas contribuições e desafios para a igreja atual. Com uma abordagem bem reflexiva, esse livro busca ajudar, então, as igrejas, as comunidades cristãs a compreenderem como podem se tornar uma igreja verdadeiramente missional, comprometida aí com a missão de Deus no mundo. Esse livro ele é ideal para líderes, estudiosos, seminaristas, pessoas que desejam realmente se aprofundar na eclesiologia e nas transformações atuais da própria igreja. E o que talvez tudo isso tenha a ver com você? Bom, simples. Precisamos redescobrir a missão da igreja como testemunho comunitário do reino de Deus. A igreja não é só um projeto de ação evangelística, que se ocupe só com isso, com projetos sociais, mas ela precisa redescobrir a sua vocação como um estilo de vida. Sobre os próprios autores desse livro, posso dizer que eles são profundos, mas bem acessível. Não é um livro devocional leve. É para quem quer pensar a igreja com seriedade bíblica e teológica. Mas é um livro direto, bem organizado e cheio de citações do próprio Newbigin. E falando em Newbigin, aqui vão 2 leituras complementares, traduzidas aí no Brasil, que você precisa conhecer. Primeiro, o livro O Evangelho de uma Sociedade Pluralista, procure por ele, publicado pela editora Ultimato. E o segundo livro que você não pode deixar de ler, do Leslie Newbigin, é O Segredo Revelado, uma introdução à teologia da missão, lançado no Brasil pela editora Vida Nova. Resumindo tudo, tornando-se então uma igreja missional, falando novamente aqui deste livro, ela é mais aí do que uma leitura simples, é um chamado à fidelidade. A igreja, veja, precisa deixar de ser uma espécie de capelania da cultura e voltar a ser testemunha do reino de Deus. Se você deseja entender como a igreja pode ser fiel à sua vocação em meio a uma cultura secularizada, este livro é indispensável para você. Os autores vão realmente nos ajudar a redescobrir a missão como identidade e não como um projeto a ser feito por algumas poucas pessoas. Mais então do que teorias, esta é uma convocação à prática de uma igreja que vive, encarna e, claro, anuncia o reino de Deus no cotidiano. O próprio Leslie Newbigin vai dizer que a igreja ela é chamada a ser o sinal, o instrumento e a antecipação do reino de Deus no mundo.
Também quem endossa esse livro é Chris Wright, e ele, como autor do livro A Missão da Igreja, publicado pela editora Vida Nova, ele diz o seguinte sobre a proposta desse livro. Vamos lá, vamos ouvir o que ele tem para falar. A exposição, ele diz, da aplicação da vida missionária e da teologia de Newbigin, feita pelos autores, ele diz, é uma aula magistral de clareza e iluminação, que repetidamente oferecem insights, reveladores sobre como chegamos ao ponto em que estamos no mundo ocidental. E onde quer que a toxina das idolatrias ocidentais penetraram. Qualquer igreja que esteja orando por um encontro missional frutífero com a cultura circundante vai encontrar aqui uma boa fonte de prioridades, características e práticas enraizadas na Bíblia. Muito bem. Dito isso, que possamos então viver não conforme os moldes da cultura, mas como comunidades cristãs que testemunham o Evangelho em palavras e ação, com ousadia, esperança e, claro, fidelidade. Compartilhe então este livro aí com a sua igreja. Se você gostou dessa dica de leitura, curte este vídeo, compartilha com todo mundo, com quem você ama, com a sua igreja. Comente aqui embaixo também, respondendo essa perguntinha. Como a sua comunidade tem vivido a missão? Gostou desse conteúdo? Então curta, compartilhe e se inscreva aqui no canal Teologia Missional. Nos vemos no próximo episódio do canal Teologia Missional com mais dicas de leitura. Deus te abençoe e seja tu uma bênção. Uma boa leitura. Dança